Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando: se a carne é fraca, como então viver a vida cristã? É comum nós usarmos a frase "a carne é fraca", porém para justificar as nossas quedas, geralmente aquelas de âmbito sexual ou de questões morais. Mas vamos dar uma olhadinha no contexto em que foi dita essa expressão. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, em provação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus 23, 37 a 41. Existe uma diferença enorme entre o episódio onde o Senhor Jesus fez o comentário, ou usou a expressão "a carne é fraca", para os seus discípulos, e a realidade vivida hoje por um verdadeiro salvo por Cristo. Primeiro, o contexto não era de estarem os discípulos sujeitos a alguma tentação da carne, sedutora demais para eles resistirem. Nada mais longe dessa ideia. O Senhor havia apenas pedido que eles vigiassem e orassem, visto que a hora de Jesus ser preso e entregue à morte se aproximava. Eles bem que queriam vigiar e orar, mas a fraqueza do corpo físico os levou a dormir. O cansaço, a carne ali estava fraca de cansaço. Não de ser incapaz de resistir a alguma tentação externa. Eles estavam fracos, de cansaço. Se existe uma lição a ser aprendida da passagem, é que o homem, no seu estado natural, é incapaz de cumprir a vontade de Deus, porque a carne é fraca. O pano é velho para receber remendo novo. O odre é ressecado demais para conter vinho novo. Além disso, o homem é da terra e o Senhor do céu, o que torna um e outro incompatíveis por natureza. Portanto, nenhum verdadeiro cristão hoje, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, pode usar o argumento "a carne é fraca" como desculpa por ter caído em uma tentação. Ele pode até admitir que o seu velho homem, a carne, não pode agradar a Deus, não consegue agradar a Deus. Mas esse é outro assunto. Veja a condição dos discípulos do Senhor antes da cruz. A carne ainda não havia sido completamente exposta e julgada, porque isso aconteceu na cruz, quando Deus colocou um fim no homem, no seu estado natural. Além disso, o Espírito Santo, que é o poder para o crente andar segundo a vontade de Deus, ainda não tinha descido para habitar no homem. Os discípulos do Senhor, sem dúvida, eram nascidos de novo, isto é, tinham em si a vida divina, sem a qual nem sequer poderiam estar interessados nas coisas do céu, exceto Judas, que tinha sua própria agenda. Mas a nova vida nada pode fazer um corpo de carne fraca por natureza, e sem o Espírito Santo habitando nele. É só pelo Espírito Santo que o homem está capacitado, no sentido de energizado com poder, para agir segundo a vontade de Deus. No Antigo Testamento, e em ocasiões especiais nos Evangelhos, o Espírito Santo energizou, por assim dizer, os servos de Deus. Mas depois de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em cada crente individualmente. Mas se os discípulos não tinham esse poder naquele momento, por que o Senhor ordenou que orassem para não caírem em tentação? O que ele exigia deles era dependência e não confiança naquilo que eram ou tinham, isto é, no velho homem. Pedro era um que sempre confiava em sua própria capacidade, e nós vimos no que deu. Depender de Deus era o que eles precisavam. E isso não mudou, apesar de hoje nós sermos muito mais privilegiados como crentes em Cristo, por estarmos também capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Veja que não é na força que o crente vence as tentações, mas na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, está escrito: e disse-me, Paulo está escrevendo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Cristo, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. As pessoas costumam dizer: a carne é fraca, por isso eu não consigo resistir. Mas Paulo teria dito: que bom que a carne é fraca, assim eu não preciso me apoiar nela para resistir, mas em Cristo Jesus.